As variáveis são como caixinhas que guardam informação na memória do computador enquanto o seu código está rodando. Essa caixinha tem seu próprio espaço e nome. Então eu posso ter uma caixinha chamada número e dentro dela é o teu valor 7 ou 89. Assim como uma caixinha chamada nome e dentro dela eu ter Juninho escrito. E ao criar uma caixa, o seu computador precisa saber qual tamanho você vai precisar. Aliás, números são diferentes de letras e nomes. Esse tamanho de memória específico é definido pelo tipo de dado. Em C, temos os seguintes tipos de dados. Inteiro, representado pela palavra int, que quer dizer números inteiros, tipo 10, 50, 2 milhões, sem a parte decimal, como 1,5 não valeria. Caractere, que é representado pela palavra char, que vai guardar uma letra ou mais letras, formando uma palavra. Para números decimais, temos float e double. Ambos salvam espaço para números decimais, porém em tamanhos diferentes. E o tipo de valor booleano, representado pela palavra bool. Booleano seria o valor lógico de verdade ou mentira, de ligado ou desligado. Vem de um matemático chamado Boolean, que criou a base da lógica matemática, de programação, etc. Se você quiser ver depois. E um outro tipo não menos importante é o void, que é vazio, simplesmente não tem nada. Para o computador é necessário explicar para ele. Para criar uma variável, você só precisa escrever o tipo dela, o nome e dar o seu valor. Se você quiser, você pode dar o valor depois no seu código, ou até em tempo de execução. Se eu quero uma variável para um número inteiro, eu escrevo int, o nome número, igual, e eu coloco o valor que eu quiser. Para uma variável do tipo char, eu coloco a minha caractere entre aspas simples. Para float e double é o mesmo esquema, mas em vez de vírgula em números decimais, eu sempre vou usar ponto e não vírgula. Uma variável do tipo booleano só pode ser true ou false, verdade ou mentira. Você pode atribuir valor a uma variável em momentos e de maneiras diferentes. Por exemplo, eu posso criar uma variável chamada resultado, que vai somar dois números que estão em variáveis diferentes. Criar a variável é escolher uma caixa para usar ela quando eu quiser e como eu quiser. Eu separei um espaço na memória e agora eu uso esse dado onde eu precisar no meu código. Eu posso mudar o valor da minha variável em outro lugar do código, basta chamar o nome dela e atribuir outro valor. Aliás, o nome é variável, então esse valor pode variar. O tipo char armazena só um caractere, só uma letra, mas eu posso criar uma palavra com esse tipo. Para isso, eu abro colchetes. Dentro desses colchetes, eu posso especificar a quantidade de letras que eu vou querer. Mas para uma palavra diferente de um caractere, você precisa usar aspas duplas, enquanto no caractere você usa aspas simples. Um detalhe na criação da palavra é você colocar a quantidade de letras mais um dentro dos colchetes. Isso é necessário porque o C utiliza um pequeno espaço ao final da palavra para indicar que ela acabou. É como um dígito invisível. Dessa maneira, as letras da palavra são separadas em posições, e essas posições começam no índice 0. E eu posso utilizar separadamente cada letra da minha palavra de acordo com seu índice. Se eu quero a primeira letra da palavra, eu uso o índice 0 e assim por diante. Basta chamar o nome da variável, abrir os colchetes e indicar o índice que você quer. Quando apito da fábrica de tecidos, sem ferir os meus ouvidos.